Olá, alunos! Eu sou a professora Cléo Tibiriçá e já estivemos juntos na aula 1 de projeto de pesquisa e vamos conversar hoje, continuando o nosso assunto, e vou voltar a me encontrar com vocês na aula 3 e na aula 4 dessa unidade disciplinar. Bom, então na aula passada nós conversamos no geral sobre o que é projeto de pesquisa e como fazê-lo, as suas partes e focamos em alguns elementos que fazem parte do projeto de pesquisa. Gostaria de lembrar, né, e expandir, lembrando e expandindo um pouquinho, os elementos ou as etapas básicas da pesquisa, né? A gente está falando disso, de etapas básicas, e nós estamos no momento prévio. Fazer um projeto de pesquisa é uma etapa prévia da pesquisa científica. Então, entre essas etapas básicas da elaboração da pesquisa, do desenvolvimento da pesquisa, há a escolha do tema de interesse pessoal e profissional do aluno, como nós já comentamos na aula passada. A gente tem outra etapa, é a verificação da viabilidade da pesquisa. Dá para fazer, tem dados, é do meu tamanho, também já comentamos isso na aula passada. Uma outra etapa básica para o desenvolvimento da pesquisa é a consulta à literatura, né? É a leitura de muito material a respeito do assunto escolhido pelo aluno. Também já comentamos isso na aula passada. Outra etapa, e uma etapa fundamental da elaboração da pesquisa, é a escolha do problema básico a ser investigado. Então, tem que escolher, tem que definir o problema básico que será investigado. Já falamos sobre isso também na aula passada. Aí, além de definir esse problema, nós comentamos também que a gente tem que procurar delimitá-lo, delimitar o nosso problema, elaborando o problema em forma de pergunta e tentando introduzir limitações temporais e limitações espaciais. Comentamos isso bastante. Uma outra etapa da elaboração da pesquisa é a da formulação de hipóteses. Né? Se eu tenho um problema de pesquisa, vamos lembrar, o problema de pesquisa é uma pergunta, não é? A gente não conversou sobre isso? O problema de pesquisa é uma pergunta que eu faço e para o qual eu procuro uma resposta. Eu tenho uma resposta prévia, eu tenho uma resposta, eu imagino uma resposta que eu tenho que pesquisar para ver se essa resposta é verdadeira ou não. A essa resposta que previamente eu tenho para a minha pergunta, para o meu problema, nós vamos chamar de hipóteses. Também é um elemento, uma etapa, formular essas hipóteses é uma etapa básica da elaboração da pesquisa. E eu tenho também que mostrar, que pensar de que jeito eu vou coletar os dados, como eu vou tratar esses dados, que instrumentos eu vou utilizar, e isso diz respeito à metodologia, que é outra etapa fundamental no desenvolvimento da pesquisa, e nós vamos futuramente nós vamos falar especificamente sobre cada um desses elementos. Aí algum de vocês pode me perguntar o seguinte: mas professora, e como é que eu escrevo isso no projeto? Porque o aluno que está me perguntando isso, ele está ansioso, né? Então, ele quer saber como dispor esses elementos todos de que nós estamos falando num documento, num papel. E nós vamos falar especificamente sobre a formatação e sobre as normas mais tarde. Mas, para que vocês possam ter uma imagem, uma visão geral de como é que se constitui a estrutura desse documento, a estrutura desse texto do gênero projeto de pesquisa, vamos pensar. Ele tem que ter um título, né? Nós vamos falar melhor sobre título, vocês já sabem disso, e título não é tema.
Vocês já sabem o que é tema, já discutimos bastante na aula 1. E agora eu estou afirmando para vocês, vocês vão concordar comigo, título não é tema. Título, aquele que está na capa, é o nome fantasia do nosso projeto de pesquisa. O título é um elemento que vai procurar instigar, interessar os nossos leitores. Depois, a gente tem uma parte que é a introdução. Dentro da introdução vão constar o tema da pesquisa, a delimitação desse tema, a delimitação do problema de pesquisa, os objetivos da minha pesquisa, a justificativa para a feitura dessa pesquisa. Depois eu tenho uma outra etapa, que é o desenvolvimento. O desenvolvimento tem subpartes também, né? No meu projeto eu vou subdividir e vou falar ali sobre o meu referencial teórico, né, ou revisão da literatura, que são os autores que eu estou chamando para conversar comigo, para dialogar comigo sobre a questão que eu selecionei para a minha pesquisa. Tem também nessa mesma parte do desenvolvimento, se eu tiver hipóteses, eu vou delimitá-las ali, eu vou descrevê-las ali, eu vou falar sobre a minha hipótese principal, sobre as minhas hipóteses secundárias, e eu digo se houver, por quê? Nem toda pesquisa tem hipótese, nem todo projeto de pesquisa vai precisar desenvolver uma hipótese. Há pesquisas que são essencialmente bibliográficas, que são pesquisas em que eu só utilizo a pesquisa em livros, em textos, em documentos, para documentar alguma coisa, para descrever alguma coisa, e eu não vou precisar necessariamente ter uma hipótese previamente formulada. Ainda na parte de desenvolvimento do meu texto, projeto de pesquisa, eu tenho a subparte que se refere à metodologia. E por fim, a título de conclusão, eu vou mostrar os procedimentos para análise dos dados que eu pretendo coletar, que procedimentos eu vou utilizar, e vou trazer as referências bibliográficas e vou concluir o meu trabalho com a bibliografia. Menciono os dois, referências bibliográficas e bibliografia. Referências bibliográficas, isso diz respeito a tudo aquilo que foi referido no texto. Então, todos os autores que eu mencionei, que eu citei durante a elaboração do projeto de pesquisa, eles vão estar lá constando das minhas referências bibliográficas. Mas eu li muita coisa que eu não citei, que eu não referenciei, que eu não mencionei no meu texto. Essa bibliografia geral não entra como referência bibliográfica, vai entrar como bibliografia. Bom, esse apanhadão, essa estruturona, é a estrutura básica do meu documento, projeto de pesquisa. Vejam que dessa estrutura, alguns elementos já foram objeto de nossos comentários. Hoje, a gente vai comentar um outro elemento, que é o elemento objetivos, né? Então, o que são os objetivos, ou o que é a parte do texto referente a objetivos e como eu devo formulá-los no meu projeto de pesquisa. Bom, a palavra objetivo, como todo mundo sabe, ela significa o quê? Ela remete a quê? A um alvo, uma meta, um resultado a ser atingido, certo? No projeto de pesquisa, quando eu descrevo meu objetivo geral, ele tem que estar, antes de mais nada, subordinado, articulado ao problema de pesquisa que eu já defini lá atrás. E o meu objetivo geral é aquele resultado maior que, como pesquisador, eu pretendo atingir. Então, o objetivo geral seria o objetivo amplo, o objetivo maior, o resultado maior que minha pesquisa pretende atingir.
Agora eu tenho um campo lá que eu tenho que dar conta na elaboração do meu texto, projeto de pesquisa, que são os objetivos secundários, né? Os objetivos específicos. O que são os objetivos específicos? Também articulados ao objetivo geral. Os objetivos específicos funcionam como etapas que eu tenho que cumprir para construir, para atingir o objetivo geral. Então, esses objetivos específicos, que podem ser vários, né, eles estão subordinados ao objetivo geral. Então, o meu objetivo geral é X e os objetivos específicos X1, X2, X3, X4 são pequenas etapas que vão me ajudar a atingir aquele objetivo maior. Eu preciso atingir determinadas submetas, determinados subresultados antes para conseguir atingir o meu objetivo maior, o meu resultado maior. Então, uma pesquisa, um projeto de pesquisa, só pode ter um objetivo geral. Se eu tenho 2 objetivos gerais, eu tenho 2 projetos de pesquisa. Eu preciso desenvolver um projeto de pesquisa para cada um daqueles objetivos. Então, um projeto de pesquisa, ele tem um objetivo geral, profundamente articulado, relacionado ao problema de pesquisa, ao tema da pesquisa. Já os objetivos específicos, como eu disse para vocês agora há pouco, eles são relativos, né? Vai depender de quantas etapas, quantos passos você imagina, você acredita ter que dar antes de atingir o objetivo geral. E como é que eu descrevo esses objetivos no meu projeto de pesquisa? Como é que eu formulo esses objetivos de pesquisa no meu projeto? Bom, a recomendação básica, que é mais do que recomendação, né, é que o objetivo geral e os objetivos específicos, o texto que os descreve tem que começar sempre por um infinitivo verbal. Então, como é que eu identifico no texto o texto referente a objetivos? As frases são iniciadas por infinitivo verbal. Vamos lembrar aí, todo mundo sabe o que é infinitivo verbal. Infinitivo verbal é o nome do verbo, aquela forma original do verbo. Então, escrever é um infinitivo, contribuir é um infinitivo, analisar é um infinitivo, entender é um infinitivo, é a forma original do verbo. E os meus objetivos, seja o geral, sejam os específicos, eles devem estar indicados lá na parte referente a eles, em frases que têm início por verbo no infinitivo. Tá claro, gente? Então, o que mais que a gente precisa lembrar sobre os objetivos? Que eles são etapas articuladas aos demais elementos do projeto de pesquisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um objetivo geral num determinado projeto de pesquisa apresentado por um aluno pesquisador. Esse aluno, ele propõe o seguinte, ele propõe lá um tema e um problema da área de educação. Então, é um projeto de pesquisa voltado para a área de educação. E o objetivo que ele se propõe é o seguinte: analisar a importância do processo de alfabetização na educação infantil. Olha, é um objetivo completo, amplo e perfeitamente atingível. Analisar a importância do processo de alfabetização na educação infantil. Então, a gente já sabe que o projeto dele tem como tema educação infantil e algum problema referente, o problema recortado do tema educação infantil, dá para a gente perceber que é um problema
focado em alfabetização. Aí ele se propõe como objetivo geral analisar a importância do processo de alfabetização na educação infantil. O que ele vai nos propor, o que ele traz aqui como objetivos específicos, ou seja, aquelas etapinhas que ele vai cumprir antes para atingir o objetivo geral. Diz ele, objetivo específico, compreender as diferentes concepções teóricas acerca da alfabetização na educação infantil. Preciso disso para atingir o objetivo geral que ele propõe? Preciso compreender as diferentes concepções teóricas acerca da alfabetização. Outro objetivo específico que ele propõe: identificar as etapas do processo de alfabetização. Preciso disso para atingir aquele objetivo geral? Sem dúvida. Eu preciso identificar cada etapa do processo de alfabetização. Outro objetivo específico: comparar as etapas do processo de alfabetização com as etapas do desenvolvimento das crianças de 0 a 6 anos. Esse objetivo específico vai ser útil para a gente atingir aquele objetivo geral que ele nos propõe? Sim, vai ser muito, muito útil. Outro objetivo específico: discutir a exigência ou necessidade de alfabetização na educação infantil. Olha que interessante, né? Ele quer como objetivo geral analisar a importância do processo de alfabetização na educação infantil. E ele propõe como um dos objetivos específicos discutir a exigência ou necessidade de alfabetização na educação infantil. Como ele problematizou o tema, ele precisa também se propor a discutir e compreender e avaliar a exigência e a necessidade da alfabetização na educação infantil. O que mais que ele propõe como objetivo específico? Problematizar a expectativa das famílias acerca da educação infantil. Por último, objetivo específico, ele propõe o seguinte: problematizar a expectativa dos professores de educação infantil acerca da alfabetização de crianças de 0 a 6 anos. Então ele propõe como objetivo específico problematizar a expectativa dos pais e, como não poderia deixar de ser, problematizar em seguida as expectativas dos professores que atuam na alfabetização da educação infantil. Então, se a gente olhar para o conjunto, tem lá o objetivão geral e tem uma série de objetivos menores específicos, bem mais específicos, que sem dúvida vão contribuir para ele formular e construir o seu objetivo geral. Bom, vamos mencionar um outro exemplo, né? E vamos mencionar um exemplo em outro campo do saber, em outra área de pesquisa. Outro exemplo do elemento objetivos no texto do projeto de pesquisa. Agora vamos falar de um exemplo de um aluno pesquisador que propôs um projeto de pesquisa na área de marketing. E ele propôs o tema marketing de patrocínio no processo de construção da marca das organizações. Esse é o tema. Vamos ver se o objetivo geral e os objetivos específicos estão articulados a esse tema, ou se não tem nada a ver. Objetivo geral: analisar a utilização do patrocínio como forma de promoção de uma marca por associação a eventos esportivos, culturais, sociais ou demais atividades de interesse público. O objetivo geral, então, a gente concorda, está bem articulado ao tema proposto no projeto de pesquisa dele. E os objetivos específicos, por sua vez, estão bem articulados ao objetivo geral. Então, ele deu conta de apresentar, de formular nessa etapa do texto do projeto o elemento objetivos. Bom, gente, como na aula passada,
eu acho que a gente deve proceder agora a uma retomada do que a gente viu até aqui, antes de eu solicitar a vocês algumas atividades que vocês devem fazer sobre a nossa conversa de hoje, certo? Então, lembrando, nós falamos nas etapas básicas da pesquisa científica. Para ninguém ficar nervoso, para ninguém atropelar etapas, nós falamos que as etapas básicas da pesquisa consistem, uma muito difícil, muito demorada, na escolha do tema, que é a coisa mais difícil para a gente se situar aí nesse momento de apresentar o nosso projeto. Escolha, não é só para você que está difícil escolher um tema de pesquisa, para todo mundo, para toda a torcida do Flamengo é muito difícil escolher um tema de projeto de pesquisa. Então, é uma etapa muito importante, que nos toma muito tempo e que requer muito trabalho de leitura. Aí, escolhido o tema, a gente tem que fazer aquela análise, é outra etapa básica da pesquisa. Meu tema é viável? Eu posso fazer isso? Eu posso pesquisar isso? Depois, construir o referencial teórico, né? A partir da revisão de literatura e a partir da construção de novas leituras sob a perspectiva do tema recortado. Bom, depois, então vamos lá, mais leitura, o que a gente vai fazer? Porque é uma etapa básica de pesquisa, definir um problema, definir uma questão a ser pesquisada e delimitar essa questão, delimitar esse problema para tornar ainda mais factível a nossa pesquisa, o nosso processo de pesquisa. Posteriormente, a gente vai formular hipóteses, que são as respostas ao problema. O problema é uma pergunta, a hipótese é uma resposta. E é uma resposta prévia, que pode vir a ser confirmada ou não. Porque eu estou criando uma resposta hipotética antes de pesquisar. Eu tenho a pergunta problema, eu penso, a resposta pode ser essa, mas eu não pesquisei ainda. Isso é só uma hipótese, e a hipótese pode ser confirmada ou pode ser refutada, e em ambos os casos a pesquisa é boa. Nós temos também, como etapa fundamental da pesquisa científica, analisar técnicas e instrumentos com os quais a gente vai trabalhar os dados, e depois proceder à coleta de dados. Já falamos sobre isso, estamos aqui retomando, e isso tudo que eu falei são etapas básicas da pesquisa, mas não estou falando em sumário, não estou falando em estrutura do projeto. O projeto no papel, ele vai ter uma outra estrutura, porque a gente está pensando num texto que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, lembram disso? Então, a estrutura básica que pode ter pequenas alterações dependendo do autor, dependendo do manual que vocês vão seguir. O modelo básico para a apresentação do projeto é título, delimitação do tema e do problema, objetivos, justificativa da escolha do tema, referencial teórico, hipótese básica, hipóteses secundárias, metodologia, procedimentos para análise de dados a serem coletados, referências bibliográficas e bibliografia. Então, bem grosso modo, essa é a estrutura, esse é o esqueleto do documento projeto de pesquisa. Às vezes pode ter um ou outro desses elementos fora, dependendo do manual que vocês estão seguindo ou das orientações do orientador. Às vezes pode ser incluído um ou outro elemento, dependendo das orientações do orientador. E se a gente já falou para esse modelo básico de apresentação, aluno, você já sabe como fazer a delimitação do tema e do problema. E agora, nós vamos trabalhar um pouquinho, de fato nós já trabalhamos e só estamos revendo agora, como delimitar objetivos. Lembra? A gente falou que o objetivo é a meta, é o alvo, é o resultado a ser atingido. E no meu texto eu vou ter um campo lá para objetivo geral e um campo para objetivo específico.
sendo que o objetivo geral é o resultado maior que eu pretendo atingir e os objetivos específicos são passos que eu preciso dar que me ajudem a atingir o objetivo geral. Lembrando, também falamos, estamos refalando, esses objetivos também precisam estar articulados entre si e as outras partes do projeto. Então, os objetivos específicos precisam estar articulados, precisam conversar com o objetivo geral, e o objetivo geral precisa conversar com o problema, com o tema, com o assunto da pesquisa. Precisa estar articulado a esses outros elementos, assim como, posteriormente, as hipóteses precisam estar articuladas ao problema e ao tema. Enfim, como qualquer texto, todas as suas partes precisam estar conversando, precisam estar articuladas. Nós mencionamos também que não dá para ter dois objetivos gerais. Então, você tem dois objetivos gerais, você tem duas pesquisas, lembra? Então, uma pesquisa, um projeto de pesquisa tem um objetivo geral. Já o número de objetivos específicos vai depender de quantos passos você projeta dar para atingir o objetivo geral. E falamos também que a forma de escrever os objetivos no texto projeto de pesquisa é aquela lá. Tem que iniciar por verbo no infinitivo. Analisar não sei o que, entender não sei o que, esclarecer não sei o que, enfim, a gente trabalhou com dois exemplos e naqueles dois exemplos foram utilizados os seguintes verbos no infinitivo: compreender, identificar, comparar, discutir, problematizar, analisar, entender, compreender, todos infinitivos verbais. Então, a marca da redação do elemento objetivos, a marca é o início de frases por infinitivo verbal. Tá certo, gente? Nós não vamos esquecer nada disso, né? Mesmo porque a gente falou e refalou e vocês vão ter atividades a fazer ainda reforçando essas primeiras informações sobre projeto de pesquisa. Então, nós vamos, assim como na aula 1, para a aula 1 e para a atividade 1 da aula 1, nós recomendamos algumas leituras. Vocês vão de lembrar que foram feitas as leituras, então, de um capítulo do livro do Antônio Joaquim Severino, né? O capítulo é o capítulo Observações Metodológicas referentes aos trabalhos de pós-graduação. Então, a gente pediu que vocês lessem esse capítulo. A gente pediu também que vocês fizessem a leitura de um artigo da professora Ana Sintra. E o nome desse artigo que vocês leram para fazer as atividades da aula 1 é Determinação do Tema de Pesquisa. E pedimos também para vocês lerem um anexo do livro Metodologia do Trabalho Científico da professora Hilda Braga. E o que aqui diz respeito esse anexo? O anexo fala sobre plágio em trabalhos acadêmicos e sobre a legislação vigente sobre essa questão. Bom, pedimos também para vocês lerem um resumo de orientações sobre projeto de pesquisa, um resumo de orientações dadas por vários teóricos de metodologia, e quem fez esse resumo, quem elaborou esse resumo para vocês fui eu, né? Esse resumo está à disposição de vocês já devem ter lido para fazer as atividades da aula 1, e é essa mesma bibliografia que deve ser utilizada para as atividades da aula 2. Então, a atividade 2, referente a essa aula, o que é? O que vocês têm que fazer? Bom, leram tudo, até ficharam alguma coisa, né? Porque sabe que pesquisador tem que fichar toda a leitura. Então, eu quero que vocês respondam a duas perguntas. Na atividade 2, vocês devem responder a duas perguntas. Pergunta 1. O que é adequado e desejável num texto de projeto de pesquisa?
Então, o que é adequado e desejável, o que se quer, o que se espera, o que é bem-vindo num texto de projeto de pesquisa. Por todas essas leituras que vocês fizeram, pelas nossas conversas aqui nas nossas aulas. A segunda pergunta é a seguinte: o que é inadequado e indesejável num texto de projeto de pesquisa? O que não se quer, o que não se espera, o que não é aceito num texto de projeto de pesquisa. Bem tranquila essa atividade, certo? A atividade 2B, que vocês vão fazer a partir das nossas conversas e das nossas leituras, é a seguinte. Para a aula 1, vocês tiveram como atividade 1B preencher um quadrinho com elementos de um possível projeto de pesquisa que vocês queiram elaborar. E eu digo possível porque vai mudar muito ainda, pode mudar muito, deve mudar muito. E naquela atividade 1B, vocês preencheram um quadrinho nos dizendo qual é o assunto do projeto de pesquisa de vocês, qual é o tema que vocês recortaram desse assunto e que vocês querem pesquisar, qual é o problema que vocês recortaram a partir desse tema e com muito foco e com muita delimitação vocês querem pesquisar. Ora, qual é a atividade 2B? Na atividade 2B, vocês vão engordar um pouco esse quadrinho. Vocês vão acrescentar a esse quadro que vocês já começaram a preencher o elemento objetivos. Então, vocês vão lá dizer para a gente qual seria, então, o objetivo geral desse seu possível projeto de pesquisa. E quais serão, então, os objetivos específicos desse seu possível projeto de pesquisa. Simples assim, ok? Então, para as duas aulas, a gente usa as mesmas leituras e para as duas aulas, a segunda atividade é subdividida e tem uma parte em que vocês se referem ao possível projeto de pesquisa de vocês. A atividade primeira, atividade 2, está na mesma linha da aula passada, no que se entende por, vocês se lembram? Então, dessa vez, vocês vão dizer o que é desejável, o que é adequado, o que não é desejável, o que não é adequado. E na atividade 2B, assim como na atividade 1B, vocês vão estar se referindo ao possível projeto de pesquisa de vocês. Já preencheram lá um assunto, um tema e um problema, e agora vão acrescer o elemento objetivos. Objetivo geral e objetivos específicos. Se já quiserem, se já é o momento de dar alguma alteradinha lá no tema e no problema, podem sim, podem proceder a essa. A gente vai mudar muito isso. À medida que a gente vai lendo, a gente vai fazendo muitas alterações no nosso projeto de pesquisa, até a entrega dele. E vocês têm tempo para isso, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, que é a nossa aula 3, nós vamos falar sobre justificativas, que é outro elemento do texto projeto de pesquisa, e vamos falar sobre hipóteses. Então, aula 3, vamos tratar mais dois elementos desse texto do gênero projeto de pesquisa: justificativas e hipóteses. E vamos aproveitar um tempinho para uma orientação geral, para a gente conversar um pouquinho sobre normas e sobre a ABNT. Assim ninguém fica ansioso, ninguém entra em pânico por causa da ABNT, que também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Na aula 4, na última aula, que é a aula 4, nós vamos trabalhar o referencial teórico, como construir um referencial teórico, e vamos trabalhar metodologia, como construir
a parte do texto metodologia, que vai ser bico para vocês. Vocês já fizeram as aulas de metodologia com a outra professora, já sabem, já conhecem, já sabem o que é método, o que é metodologia, o que são instrumentos de pesquisa. A gente só vai falar sobre como compor esse texto dentro do grande texto que é projeto de pesquisa. E na aula 4, a gente vai também utilizar um tempinho para falar rapidamente, amplamente, para fazer algumas orientações, para ter uma conversa sobre a ética na pesquisa científica. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima!